chegarmos até aqui? Tem como colocar essa frase na tela? Obrigado. Colocou até com floco de neve, com um calor desse, lindo, hein? Vocês são top, hein? O que nos fez chegarmos até aqui? É o tema da mensagem. É o tema da reflexão. Mérito humano? Um pastor engraçado, divertido, comunicativo, falador, que se convida para tomar café na casa dos outros. Não que eu faça isso, jamais, mas faço. O que nos fez chegarmos até aqui e completarmos 14 aninhos, uma adolescente linda de Jesus? O que nos fez chegarmos até aqui? Homens e mulheres influentes da cidade, recurso financeiro externo, fora da comunidade. Eu estou orando, mas até agora não veio. O que nos fez chegarmos até aqui? O que nos fez completarmos 14 anos de muita alegria, de muito choro, de muitos desafios, de muitos embates, mas sobretudo de muitas vitórias e graça de Jesus? O que nos fez chegarmos até aqui, irmãos? É o que nós vamos falar um pouquinho agora, ok? Pai, é a tua palavra, eu preciso e eu quero ouvir tua voz. Fala com o teu povo, fala comigo, fala com a tua igreja, fala com os visitantes, fala entre nós. O Senhor sempre fala entre nós. Usa a tua palavra e que teu Espírito Santo fique à vontade no nosso meio, para ministrar, curar e libertar, no nome de Jesus, amém. O que nos fez chegarmos até aqui? Eu estou pensando nessa frase tem 7 dias, uma semana, desde quando acabou o culto, domingo passado, que eu estou pensando o que irei falar, tendo em vista que não era eu para estar aqui. Diga-se de passagem, o pregador dessa noite não seria eu. O pregador dessa noite seria um pastor de São Paulo, lindo, um amigo meu, mas que por motivos seríssimos da filha de saúde não pôde estar conosco, com passagem comprada, tudo comprado, não pôde vir, por motivo pessoal e seríssimo da família. Então, depois que eu recebi a notícia que ele não viria mais, eu comecei a pensar: Deus, o que falar em 14 anos da família Ibaga? Eu não queria nem pregar, Deus, eu queria só sentar e receber. Aí veio essa frase aqui na minha mente, e essa frase ficou segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado à tarde. Depois que eu cheguei em casa no almoço, essa frase ficou me martelando, e Jesus me perguntando: Jefferson, o que fez vocês chegarem até aqui? Você tem noção? Você imagina alguma coisa? Você faz ideia? Atos capítulo 2, filha, por favor. Eu vou ler do 42 ao 47, ok? Eu vou te dar 5 motivos que eu creio do porquê que nós chegamos até aqui. E detalhe, eu vou começar por ordem decrescente. Eu vou começar da mesma forma que os judeus leem a Bíblia, de trás para frente. Então eu vou começar do ponto 5 e vou terminar no ponto 1, na minha visão, 5 motivos por que nós chegamos até aqui. Quinto e último motivo, ou porquê que nós conseguimos chegar a 14 anos com esse auditório lindo aqui, lotado de gente. Quinto motivo: por causa da unidade dessa comunidade. Nós só conseguimos chegar até aqui, irmãos,
Porque nós estamos vivendo durante anos e mais anos, ainda que fosse com 10 no início, e depois foi para 20, e depois para 30, e depois para 100, e depois para 200, depois para 300, e depois mais de 400, e hoje com mais de 400 pessoas, a gente chega a 14 anos, e eu olho para trás e falo assim: Deus, aonde ou por que nós chegamos? Porque ele falou assim: ei, tem unidade na igreja. Atos capítulo 2, 42 a 47. E todos continuavam, me ajuda aí, eu sou carente, me ajuda. E todos continuavam firmes. Por que nós chegamos até aqui? Porque todos continuam firmes, apesar de 14 anos. A gente não larga o osso. Uma liderança apaixonada por Jesus. Uma liderança valente, forte, guerreira. Uma liderança apaixonada por Jesus ao ponto de ter uma frase que eu não posso falar aqui publicamente, mas que ela roda no meio dos bastidores por meio da liderança. Eu não posso falar aqui presencialmente, porque eu estou de frente para a câmera, mas se eu for para trás eu posso falar. Ué. A nossa cachaça é a igreja. Uma liderança apaixonada por igreja. Uma liderança apaixonada está no meio das coisas que Deus está fazendo na terra. Uma liderança firme, visionária, com propósito. Bem-vindo à família Ibag. Quinto e último, por que a gente chegou até aqui? Porque nós temos unidade. Preste atenção. Seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão. Partindo o pão. É por isso que eu tomo café na casa dos outros. Eu sou bíblico. E se eu não for na sua casa, você vai na minha. E Deus sempre sinaliza algumas coisas para mim como pastor. Tipo, tem uns casais que chegam na igreja e Deus fala assim: se oferece. Aí eu me ofereço. Na cara dura assim eu me ofereço. Eu faço igual Jesus fez com Zaqueu: desce e me convém comer na tua casa. Eu sou bíblico. Mas tem casais que chegam e Jesus fala assim: chama para a tua mesa. Aí eu falo assim: essa voz não é de Deus não. Aí Deus fala: é sim. Tu acha que é a voz de Deus só quando eu mando você se oferecer? É sim, chama para a tua casa. Eu chamo. E por que eu estou te falando isso? Porque numa comunidade onde a voz de Jesus é ouvida e obedecida, sempre será uma comunidade de unidade. Fala comigo: unidade. Vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Se você conhece um pouquinho da família Ibag, você vai ver que todos esses adjetivos ou essas qualidades fluem aqui, ó, no meio do povo. Ao ponto de agora já estar fluindo também na rua Boa Saúde, no número 319, no bairro Rio Branco, em Canoas. Ao ponto de daqui a pouco estarmos de volta na rua Juruá 721, bairro Parque Jardim São Pedro, em Porto Alegre. Ao ponto de daqui a pouco estarmos aqui em Gravataí. Por quê, pastor? Porque numa igreja que tem Jesus e ele fala, tem sempre unidade, independente do endereço. O endereço é o que menos faz diferença. 43. Os apóstolos faziam muitos milagres. E você conhece a Ibag? Então, por favor, lindo, conheça. Sabe por quê? Porque milagres e maravilhas para nós não é para ser marketing. Porque se a gente fosse usar os milagres e maravilhas que acontecem aqui como marketing, Jesus. Então milagres para nós não é marketing. É por isso que de repente fala assim: pô, mas isso aqui, essa igreja aqui não tem muito milagre não, né, pastor? Então, vamos tomar um café juntos para eu contar um pouquinho da nossa história para você. O que Jesus fez ontem, sábado, e o que ele fez semana passada. Vamos tomar um café, vai ser lindo na sua casa. E por isso, todas as pessoas, todas, não é uma parte cristã, uma parte profana, uma parte santa, uma parte quizumbeira, uma parte do amor e uma parte faca na bota. Não!
Todas as pessoas, a maior parte, toda a comunidade, era uma comunidade que temia a Deus. E muitas das vezes eu penso em falar, eu não falo por quê? Por causa do temor a Deus. 44. Todos que criam estavam juntos e... Não, me ajuda, agora eu preciso. Todos que criam estavam juntos e unidos, irmãos. Quinto, por que nós chegamos até aqui? Porque tem unidade no meio dessa família chamada Ibag. Repartiam uns com os outros, e é por isso que o nosso DNA é uma igreja de partilha, de repartir. Por quê? Primeiro, bíblico. Segundo, atitude dos apóstolos. Terceiro, que a igreja de Atos do século 21 precisa continuar vivendo, porque Atos dos Apóstolos continua sendo escrito por cada um de nós. Atos dos Apóstolos não parou no capítulo 28. Atos dos Apóstolos 29, 30, 31, 45, nós continuamos escrevendo. Amém, irmãos? Tem alguém comigo aqui? 45. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. 46. Todos os dias, unidos. União não é passar a mão. Amém? União não é passar a mão. União é amar, ainda que tenha que repreender. Aleluias. Todos os dias unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. 47, último, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava alguns dias, ou alguns meses que iam sendo salvos. Amém? Não. O Senhor acrescentava todo dia? Está escrito diariamente ali atrás de mim? Então todo dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Toda semana o Senhor acrescentava os que olhavam nas redes sociais e falavam assim: epa. Eu falei para parar, parou. Tem alguma coisa diferente aqui nessa transmissão, ó. Tem alguma coisa diferente nesse louvor aqui, ainda que eu esteja vendo online. Tem alguma coisa diferente nessa mensagem aqui. Tem alguma coisa diferente nessas pessoas dessa igreja. Tem algo diferente no meio desse povo. E esse despertar de curiosidade é produzido e gerado por uma pessoa que não é nenhum de nós, mas que o nome dele é Espírito Santo de Deus. É Ele quem atrai, é Ele quem convence. Aleluia. Quarto, bota a frase na tela de novo. Quarto, o que nos fez chegarmos até aqui? Fala assim comigo: obediência à voz de Jesus. Você pode falar de novo? Pode mesmo? Então fala assim comigo: obediência à voz de Deus. Você pode falar comigo pela última vez? Prometo. Pode? Então fala assim comigo: obediência à voz do Espírito Santo. Tem alguma diferença eu falar para você obediência à voz de Jesus, obediência à voz de Deus, ou obediência à voz do Espírito Santo? Tem alguma diferença para ti? Não? Nenhuma? E por que nenhuma? Porque Ele é a mesma pessoa e está aqui agora dentro de você, irmãos. Obediência à voz de uma pessoa que está agora dentro de você. Jeremias 29. Quarto, o que nos fez chegar até aqui? Obediência à voz do nosso amigo lindo Espírito Santo de Deus. Jeremias capítulo 29, verso 4.
O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. 5. Construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. 6. Casem, tenham filhos, e que os filhos casem também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. 7. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, da cidade, pois se a cidade estiver bem, vocês também estarão bem. Ei, lindo, olha para mim. Obediência à voz de Deus e à voz do Espírito Santo fez com que nós chegássemos até aqui e completássemos 14 anos. Por quê, pastor? Porque essa igreja não tem coragem, irmãos, de dar um passo sem ouvir a voz de Deus. Não tem. Nós não temos, irmãos. Se você é membro dessa casa, se você é nossa ovelha, você sabe perfeitamente o que a gente está falando. Você sabe. Se você é visitante, você pode até duvidar, mas se você é membro, você sabe o que eu estou falando aqui. A liderança dessa igreja não tem coragem de fazer nada sem ouvir a voz do nosso amigo Espírito Santo. Por quê? Porque ele fala para o povo em Jeremias 29:11: ei, eu coloquei vocês no exílio. Nabucodonosor está achando que é ele que prendeu. Sabe de nada, seu doido. Nabucodonosor só prendeu porque Deus autorizou. Está escrito no texto. Deus coloca o povo no meio do cativeiro. Deus fala assim: agora no meio do cativeiro vocês casem, no meio do cativeiro gerem filhos, no meio do cativeiro multipliquem, no meio do cativeiro plantem, no meio do cativeiro comam, colham. Por quê? Porque o cenário que Deus te colocar pode ser deserto, exílio, pandemia, crise. Você vai multiplicar no meio do exílio. Deus faz você florescer aonde Ele te colocou, irmãos. E é por isso que nós estamos florescendo 14 anos. Por quê? Porque num bairro simples, de uma cidade simples, nós estamos multiplicando, prosperando e avançando. Para quê, pastor? Para que a sabedoria dos sábios entre em parafuso, porque Deus adora fazer isso. Deus adora pegar as mentes humanas que se acham alguma coisa e confundir todos eles. Deus adora fazer isso. Terceiro, bota a frase na tela de novo, linda. O que nos fez chegarmos até aqui? Fala assim comigo: coragem. Covardes não chegam. Essa igreja é uma comunidade corajosa. O que nos fez chegarmos até aqui? Coragem para realizar o que Deus já liberou a nosso respeito. Essa comunidade chamada IBAG tem tido coragem para realizar o que Deus tem mandado ela fazer, porque Deus, que já está no futuro, já sabe que deu certo, e essa igreja tem tido coragem de obedecer a voz dele. João capítulo 15, irmãos, verso 1 até o 8, depois, filha, o tempo não dá, pula para o 16, de 1 a 8, depois põe 16 para nós. Essa igreja chega a 14 aninhos de idade, por quê? Por causa dessa palavra poderosa aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira, porque tem um montão de coisa falsa por aí. O que mais tem é fake news. Mas eu, Jesus, sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. 2. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora elas estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Ambos terão cortes,
mas um corte é para matar, e o outro corte é para multiplicar. Ambos vai doer, porque tem corte. O corte da poda é estratégico, é cirúrgico. Ele vai exatamente aonde ele sabe que ali vai sair um ramo novo. Deus está te podando? Eu posso te garantir, Deus está podando a família Imbag em vários sentidos, mas não é para matar, é para nós multiplicarmos. O que nos fez chegar até aqui? Coragem. Embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de quê? Que dê mais. Cachoeirinha não é o ponto de chegada, é o ponto de partida, mais. Eu espero que o Daniel saiba onde ele se meteu. Já era, Daniel, eu te apresentei, filho. Esse menino vai correr e vai viajar bastante com a gente. Nós vamos levar a nossa equipe, a nossa turma da escola de música, para tocar, não é ali em Morungava só, também em Morungava, mas vamos levar essa turma para Minas, para São Paulo, para o Espírito Santo. Os alunos vão rodar isso aí. Por quê, pastor? Porque a sua igreja é uma igreja de coragem. 3. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu, Jesus, lhe tenho dados. 4. Continuem unidos comigo. Pegou? O que nos fez chegarmos até aqui, pastor? Continuem unidos comigo. Esse comigo é quem? Fala comigo, Jesus. Não, me ajuda, fala Jesus. Irmão, não tem como quebrar quando está unido com Jesus. Não tem como não multiplicar quando está unido com Jesus. Não tem como dar errado quando está unido com Jesus. Ainda que pareça que está dando errado, Jesus está preparando o cenário do exílio para te abençoar, tirar dele e te fazer enxergar que você prosperava ainda que estava nele. Acorda, Brasil, você foi chamado para multiplicar e Jesus é com você. Aleluia. E eu, Jesus, continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se estiverem unidos comigo, Jesus. O que nos fez chegar até aqui, pastor? Unidade com Jesus. Cumplicidade com Jesus. Amizade com Jesus. Companheirismo com Jesus. Porque Jesus é suficiente. 5. Eu sou a videira, a Imbag são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito. Fala comigo, muito. Não, fala comigo, muito. Querido, por favor, você que nos acompanha pelas redes sociais, isso aqui não foi a Imbag que escreveu, não. Isso aqui é a palavra de Jesus. Aquele que está conectado com Jesus, esse vai dar muito fruto. Porque Jesus é um Deus de muita coisa, de muitos milagres, de muitas respostas, de muita cura, de muita transformação e de muito nojo do vício. Bem-vindo à unidade com Jesus. Por quê? Porque sem mim vocês não podem fazer. Está vendo porque que tem gente que está se cansando? Eu não sei quantos já tiveram o privilégio, chega a ser engraçado, tu vê um cachorro correndo atrás do próprio rabo dele. Quem já viu? Maldade, gente. Eu já vi algumas vezes. O bichinho fica ali, ó, ele tentando pegar o rabo dele, e fica. Aí quando ele se cansa, ele desiste. Sabe por que tem um montão de gente correndo e não sai do lugar? Porque eles não aprenderam ainda, ou não creram ainda, que só dá muito fruto
se estiver conectado com Jesus. 6. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Quem acredita diz amém. E será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito, e assim serão meus discípulos. Vamos para o 16, para a gente começar a pregar? Vamos comigo, Azaf? Tá cansado? Não? Fala que não, isso, ok. 16. Não foram vocês que não foi você que escolheu Jesus, não foi eu que escolhi Jesus. O que nos fez chegar até aqui, pastor, foi que Ele nos escolheu para chegar até aqui. O que nos fez chegar até aqui, pastor? Porque Ele nos escolheu para chegarmos até aqui. Aleluias. Não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Pelo contrário, fui eu. Para quê? Para ficar frequentando culto? Para achar que tu compra um pedacinho no céu com dinheiro? Com parte do seu salário? Não compra não, filho. Quem ensina isso aí, essa igreja da mídia vergonhosa, essa igreja da mídia canalha, cambada de canalha, esses caras, isso é uma vergonha. Ninguém compra pedacinho no céu com dízimo não. Jesus nos chamou, não foi para nós ficarmos dentro da casa dele, de boa, só recebendo com seu suquinho de laranja, não. Ele te chamou para você ir e dar muito fruto. Por quê? Porque você está conectado a Ele, a videira. Então cada um de vocês aqui foi chamado por Jesus para sair pelas portas e dar frutos, porque vocês têm Ele em vocês. Aleluias. O que nos fez chegar até aqui, pastor? Uma igreja que tem entendido e vivido a palavra. Ibag, glória a Deus, glória a Deus. E que esse fruto não se perca. Isso a fim de quê? De que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome, Jesus de Nazaré. 2. Tá top, hein? Tá pegando, hein? Antes de eu entrar no 2, deixa eu falar uma coisa para você. Ei, lindo, olha para mim. Não prestaremos contas a Deus da cor do nosso cabelo. Não prestaremos contas a Deus das nossas calças rasgadas. Isso aqui pira o cabeção do religioso. Não prestaremos contas a Deus do alargador na orelha. Eu não estou dizendo para botar não, porque na verdade para mim, eu via isso em vaca antigamente, quando eu ia na fazenda do meu avô, do meu tio, tinha uma vaca lá que tinha uns argolas no nariz, e hoje em dia a gente vê isso de ser humano. Meu Deus, que mundo é esse que a gente está? Mas não é sobre isso que você vai dar conta a Deus. Você não vai dar conta a Deus de quantas tatu você tem, não vai. O que você e eu vamos dar conta a Deus é se nós estamos realizando a grande comissão de Mateus 28. Por quê? Porque se vocês não dão frutos, significa que vocês não estão conectados na videira, Jesus. Você não vai dar conta de cor de cabelo, de calça rasgada, de tatuagem alargada, não vai, irmãos. Você não vai dar conta disso não. Agora tem uma coisa que você vai dar conta. Se nós vivemos na terra, enquanto tínhamos fôlego de vida, o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar, todo dia,
o que eu vos ensinei. Isso a gente vai dar conta. Tem alguém comigo aqui ainda? Então, por favor, nós como igreja não fomos chamados para apontar o dedo, mas para amar, irmãos. Tem alguém comigo aqui? Você ainda ama Jesus? O que nos fez chegarmos até aqui, IBAG? É que a IBAG não é uma igreja que aponta o dedo para ninguém, mas ela ama. Esses dias me perguntaram de novo, raça, pastor, você batiza quem está em processo de largar um vício? Eu falei assim, eu batizo o fofoqueiro que pergunta, pô. Eu batizo um montão de crente fofoqueiro que pergunta, quer saber da vida dos outros. Ei, lindo, olha para mim. O que nós vamos dar conta é quando chegarmos na Nova Jerusalém e ele falar assim, baixinho, abre a mão. Bendito de meu Pai, pode entrar. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A grande comissão, irmãos, é que a gente vai dar conta. Acorda, Brasil. 2. O que nos fez chegarmos até aqui? Joel capítulo 2, põe na tela por favor. Existe, hein? Existe, tá, crente? Joel 2, 28. O que nos fez chegarmos até aqui, pastor? Eu te falo. Fala comigo, visão espiritual. 2. O que fez a IBAG chegar até aqui? Visão espiritual. Tem gente que só enxerga o humano, mas você foi chamado para ter visão espiritual, irmãos. Vem comigo, por favor, já estou acabando. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os teus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. O que nos fez chegarmos até aqui? É porque nós não somos uma igreja que somente consegue enxergar um palmo, mas temos intimidade com Jesus, a videira, para Ele nos mostrar fora do campo material somente. Tem alguém comigo aqui não? Aleluia. O que nos fez chegarmos até aqui? Provérbios 28, 29 e 18. Provérbios 29 e 18, onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Eu estou na NVI. Aonde só tem visão para enxergar o material, o povo está tudo se desviando. Tu sabia disso não? Onde não há revelação de Deus divina, aonde não há revelação do Pai, aonde não há revelação do Filho, aonde não há revelação do Espírito lindo, santo de Deus, o povo está se desviando, irmãos. O que nos fez chegar até aqui, pastor? É que a IBAG não abre mão de ser Deus na terra, revelando para ela tudo. Mas como é feliz quem obedece à lei. Fala comigo, eu fui chamado para ser um cristão visionário. 2 Reis, filha, põe na tela por favor, capítulo número 6. 2 Reis 6, 15. Posso ler o 16, 17? Você me libera? Obrigado, não falou nada, então vamos embora. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Ei, o talmidim, o aprendiz, o jovem aprendiz, aquele gurizinho novo que não tem muita experiência com o mercado de trabalho, mas que alguém arruma um trabalho para ele começar a ganhar um troquinho, começar a aprender alguma coisa, pegar gosto pelo dinheirinho. O jovem aprendiz do século 21 é mais ou menos esse jovem aprendiz aqui do profeta. Eu só não sei se esse jovem aprendiz ganhava algum troquinho do profeta, mas que ele estava ali para aprender, isso ele estava. Não perde o foco, não, olha para mim. 2. O que nos fez chegarmos até aqui? Visão espiritual. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor,
E agora, quem poderá nos defender? E eu fico imaginando esse menino entrando para dentro de casa correndo e falando assim: ei, a casa caiu, filho, cercaram tudo agora, eu vi. Aí o profeta faz isso aqui, ó, verso 16, vem comigo. O profeta respondeu: não tenha. E por que não pode ter medo? Porque o medo cega a visão espiritual. Todo cristão com medo, ele para de enxergar as possibilidades espirituais que já estão disponíveis para ele. Acorda, igreja. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que com eles. Eu fico imaginando a cabeça do menino nessa hora, olhando para ele, olhando o resto da casa, não vendo ninguém, falando assim: endoidou mesmo, agora foi. Não, tu não está entendendo, velho. Eu estou falando para você que lá fora tem gente com força para arrebentar com a gente, e tu vem com esse papo que a gente tem mais gente com a gente do que quem eu vi lá fora. Tu fumou o quê, velho? O profeta falou assim: eu vou ter que ser mais radical agora, eu vou ter que fazer um pedido mais radical. Verso 17, e olha que pedido radical do profeta. E Eliseu orou. Eliseu? O que nos fez chegarmos até aqui? Uma igreja que tem colunas de oração no meio dela. Ontem tivemos um culto jovem aqui, top, lindo, maravilhoso. Aprendemos muitas coisas. Eu estava lá atrás, só recebendo. Vim com meu macacãozinho, que as mais de língua chamam de jardineira. Vim com meu macacão. Aí alguém falou assim: pastor, por que você deixou uma alça caída? Eu falei assim: eu comprei um macacão camuflado por trás para aparecer, filho. É estilo. Sentei lá atrás, com a minha jardineira camuflada. E estou lá atrás só olhando. Aí eu lembrei da mensagem que ia pregar hoje. Aí eu falei assim: Deus, guarda essa geração. Sobretudo, ensina essa geração a orar. Sabe por quê? Porque os idosos, que muitas das vezes não têm espaço na igreja e são desprezados, é quem sustenta a igreja em oração, meu filho. Acorda, Brasil. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que... Mas ele era cego? Humanamente falando, o menino era cego? Não. Tanto não que o verso 15 diz que ele foi lá fora e viu um montão de cavalos e cavaleiros de guerra. O menino era cego. Então Eliseu está falando aqui de outra visão. Tem comigo aqui ainda, gente? Você é crente? Não. Eliseu está falando aqui que não basta nós olharmos somente o material. Por quê? Porque a gente não vive pelo que vê, a gente vive pelo que crê. E para crer tem que ter uma outra visão, que não é humana. Você sabia que tem muitos cegos humanos que enxergam mais espiritualmente que muitos humanos que enxergam materialmente? Não pegou? Na próxima então. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou de novo e viu as colinas cheias de cavalos e de carros de fogo. Ei, lindo, o que nos fez chegarmos até aqui é que essa igreja é uma igreja que tem visão espiritual e não enxerga somente o humano. Aleluia. Fala comigo, número 1, para terminar. Põe a frase na tela. O que nos fez chegarmos até aqui, ou o que nos fez completarmos 14 aninhos. Fala assim comigo, por favor, me ajuda no último ponto. A suficiência de Jesus. O que nos fez chegarmos até aqui? Jesus é suficiente. Você pode aplaudir Jesus, filho? Se é para Jesus, melhora, vai. Glória a Deus.
O que nos fez chegar até aqui é que Jesus era ontem, é hoje e será sempre. Colossenses capítulo 3, verso 11. Olha que coisa linda, que Paulo, escrevendo ao povo de Colosso, fala sobre ele, sobre o Yeshua. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu. Não tem mais preto, não tem mais branco, não tem mais alemães, não tem mais italianos, não tem mais africanos, não tem mais venezuelanos, não tem mais haitianos, não tem mais africano, irmãos. Não tem grego, não tem judeu, não tem nada, não tem bárbaro, não tem circunciso, não tem cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Jesus é suficiente. Aleluia. O que nos fez chegar até aqui, pastor? Que o Yeshua, HaMashiach, Jesus, o Cristo, Yeshua, HaMashiach, Jesus, o Cristo, Yeshua, HaMashiach, Jesus, o Cristo, Ele nos trouxe até aqui. A glória é dEle, a honra é dEle, é Ele quem faz, é Jesus quem fez. Nós somos privilegiados em cooperar com Ele, porque é Ele que é a videira, é Ele quem produz os frutos, é Ele que é o cabeça da igreja. A glória é só de Jesus, irmãos. O que nos fez chegarmos até aqui? É porque nós somos uma igreja de Jesus. O que nos projetará para o futuro, para os próximos 14 anos? A banda pode vir. Ei, para mim, o que nos fez chegarmos até aqui? 5 pontos. O que irá nos projetar para os próximos 14 anos? Também acho que é uma pergunta bacana. Porque chegarmos até aqui é uma coisa, rompermos nos próximos 14 anos é outra coisa. Chegarmos até aqui e nos acomodarmos, iremos começar a trabalhar para manutenção. E quando uma igreja trabalha para manutenção, ela só tende a perder. Por quê? Porque pessoas são promovidas por Jesus, filho, e vão para a glória. Por quê? Porque pessoas são transferidas de cidade. Pessoas decidem sair da igreja por N motivos. E o pior é que quando sai, bota a culpa na igreja. Eu nunca vi um crente corajoso para falar assim: estou saindo daqui porque eu quero. Eu nunca vi isso. Sempre a igreja não presta, eu não sei porquê. Então a pergunta agora que não quer calar é: o que nós precisamos fazer, ou por que, ou o que vai nos projetar para os próximos 14 anos? Está escrito ali agora 28. O que vai nos projetar? Qual é o trampolim, pastor, para a gente conseguir mais 14 agora? Dessa forma: com visão espiritual, com coragem, com Jesus sendo suficiente, com... Sabe qual é o trampolim? Mateus capítulo 5, e eu fecho com isso, põe na tela. Esse é o trampolim, ó. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Qual é o trampolim, pastor, para os próximos 14 anos? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. 15. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais nos céus. Qual é o nome do trampolim que vai nos impulsionar para os próximos 14 anos? O brilho de Jesus através de nós. Brilhar Jesus, ou continuar brilhando Jesus, é o que vai levar a família Ibag para os próximos 10, 20, 30 e até quando Jesus quiser. Quem crê diz amém, irmãos.
Aleluia. Você pode se colocar de pé? Eu queria que nós fizéssemos uma dinâmica aqui, para a gente terminar essa palavra. Obrigado, filhão. Eu queria que numa só voz nós falássemos essa frase juntos. Eu vou perguntar qual é o trampolim que vai nos levar para os próximos 14 anos. E você vai responder: o brilho de Jesus. Vamos lá? Vocês podem acender ali, ó. Vou dar uma dica para vocês, tá? Acende essa luz ali, isso, essa aí tá boa. Agora a Paulinha sobe aqui, ali no palco. Isso, Paulinha, sobe aí. Bota esse telefone para filmar e pega tudo agora. Eu vou perguntar qual é o trampolim que vai nos impulsionar para os próximos 14 anos. O que você vai responder? O brilho de quem? De Jesus. Vamos lá? Qual é o trampolim? É, quase. Vocês estão pegando. Até meia-noite a gente consegue. Qual é o trampolim que vai nos levar para os próximos 14 anos, Ibag? Vai melhorar. Qual é o nome do trampolim que vai nos fazer armar mais pessoas? Qual é o nome do trampolim que vai fazer nós alcançar mais nações? Qual é o nome do trampolim que a nossa casa vai estar aqui conosco e juntos serviremos ao Senhor? Aplauda Jesus, aleluia!